Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Olha só galerinha, hoje domingaço, tradicionalmente está acompanhado desta mala sem alça, professor Júlio César, o mestre, o fera da legislação previdenciária, um assunto que é, ou seja, complicadíssimo, mas também, estando ao lado deste mestre, ele descomplica brincando. Também hoje não falaremos sobre as novas mudanças pós-medida provisória 871, né professor? Vamos falar um assunto que foi dado em sala de aula hoje. Hoje falamos sobre a aposentadoria para pessoas, PCD, ou seja, pessoas com deficiência. Vamos falar alguns assuntos interessantes aí e posteriormente, logo após aí, se essa reforma for aprovada ou não, a gente vai estar esclarecendo aí dúvidas com o professor Júlio César. Mas de antemão, já estamos aí com o nosso online voltado para o concurso do INSS, totalmente gravado, atualizadíssimo. O professor Júlio César gravou agora recentemente. Você que está estudando para o concurso do INSS pode entrar no www.tiradenteonline.com.br. Com vocês, professor Júlio César, diretamente de Fortaleza, Ceará, para você aí, ó, de qualquer lugar do Brasil. Mestre, com o senhor. Pronto, nós temos um tipo de aposentadoria que muita gente desconhece, que é a chamada aposentadoria para o segurado. Obviamente, o segurado é aquela pessoa que está contribuindo para a Previdência ou então contribuiu e continua mantendo a qualidade. Então, esse segurado, caso ele seja enquadrado no conceito de pessoa com deficiência, ele poderá requerer uma aposentadoria, que no caso possui critérios diferenciados, porque para o segurado que se aposenta na condição de PCD, se ele fosse aposentar por tempo de contribuição, vai haver uma redução no tempo de contribuição. E se ele se aposentar por idade também, vai haver a redução na idade. Então, por exemplo, se ele fosse aposentar por idade, aí tem a redução dos 5 anos, né? O homem, no caso PCD, vai se aposentar com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. Lembrando que para fins desse benefício, o segurado vai ser analisado, vai fazer uma perícia médica e também vai ser feita uma avaliação social para verificar qual é o grau dessa deficiência, porque conforme seja o grau da deficiência, por exemplo, se for uma deficiência grave, aí o homem se aposenta aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20 anos de contribuição, ou seja, tem uma redução de 10 anos, né? Então esse benefício, ele ainda é muito desconhecido pela maior parte dos usuários, né? Mas o segurado que se encontra nessa situação, ele poderá fazer jus a tanto a aposentadoria por tempo de contribuição, como também por idade. Lembrando também outro detalhe, né? Nesse tipo de aposentadoria, o fator previdenciário só vai ser aplicado se for vantajoso para o segurado. Se a aplicação do fator implicar na redução da renda, aí não se aplica o fator previdenciário. E também, pessoal, é interessante também a gente também lembrar ao nosso internautas também, que quem tem direito a esse benefício são todos segurados, desde que se enquadram na categoria PCD, né? Pessoa com deficiência. Perfeito. O segurado facultativo, segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, o segurado especial que contribui através do carnê, todos esses segurados se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, poderão fazer jus a esse benefício. Prof, e também quando você fala também em pessoa com deficiência também, vale também lembrar que existe também um prazo também para isso, né? Quando você fala longo prazo, que tem no mínimo por 2 anos. Que seja uma deficiência que gere, né, por no mínimo 2 anos. Então, aqui um exemplo bem simples, um segurado que fraturou um braço, não é considerado impedimento de longo prazo, porque até o processo de recuperação seria inferior a 2 anos. Prof, também quando se fala também nessa deficiência, que ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. E também vale lembrar que não se analisa somente a parte física também, mas também se analisa a situação familiar também, a situação econômica, o grau de deficiência. Perfeito. Por isso é que é feita a avaliação social, onde se verifica também o contexto onde o segurado vive, sua família, a questão da acessibilidade dos meios de transporte,
Então tudo isso é levado em consideração, não só a questão da perícia médica, mas também essa questão social, essa questão econômica familiar. E quando se fala também, no caso, em aposentadoria por tempo de contribuição, aquela pergunta, poderá ser convertido tempo de contribuição sem deficiência em tempo de contribuição com deficiência? Pronto, vamos aqui pegar um exemplo. Uma mulher com deficiência grave, ela iria se aposentar aos 20 anos de contribuição. Vamos imaginar que ela tenha 19 anos com deficiência grave. Ela não pode se aposentar, porque precisa de 20 anos, né? Agora vamos trabalhar com a hipótese dela ter contribuído, trabalhado 3 ou 4 anos sem deficiência. Então ela tem tempo com deficiência e tempo sem deficiência. Nesse caso, o que é que pode ser feito? Pode ser convertido os 3, 4 anos sem deficiência para que ela atinja 1 ano com deficiência grave que estaria faltando para poder completar os 20 anos, né? Então, para se aposentar por tempo de contribuição, pode ser convertido tempo sem deficiência em com deficiência. Já no caso, para se aposentar por idade, pessoa com deficiência, não pode ser feita essa conversão. Professor Júlio César, inclusive a Letícia de Minas Gerais, eu até notei a pergunta dela, que ela colocou assim, para se aposentar por idade, na qualidade de pessoa com deficiência, não importa o grau de deficiência ou importa? Não. Se tem que ser leve, ótima pergunta. O grau de deficiência é relevante quando a pessoa vai se aposentar por tempo de contribuição. Agora, se uma pessoa com deficiência for se aposentar por idade, aí não importa qual é o grau dessa deficiência. O que vai importar é que ela deve ter trabalhado 15 anos, ela deve ter o tempo de contribuição de 15 anos na condição de pessoa com deficiência, sem importar o grau. Inclusive também a Letícia, também lá de Curitiba, também anotei outra pergunta dela também. Letícia, aqui é a sua pergunta. Na aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, não será permitida a conversão de tempo de contribuição sem deficiência em tempo de contribuição com deficiência. Perfeito. Correto? Ela botou a pergunta já correta, mas ela quer saber se está certo ou está errado. Não pode haver conversão de tempo sem deficiência em com deficiência para fins de aposentadoria por idade. Então essa afirmativa está correta. Correto. Então, a pergunta dela ficou: na aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, não será permitida a conversão de tempo de contribuição sem deficiência em tempo de contribuição com deficiência. A sua afirmativa está correta. E a do Luan de Brasília, pessoal, anotei essas 3 pessoas aqui, é a última. Na aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência, há uma redução na idade. Esta redução será de 5 anos, correto ou não? Correto, vai haver redução de 5 anos. Porque um trabalhador, normalmente, o homem, se ele não tem deficiência, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade. Já se ele tem deficiência, aí tem a redução de 5 anos, ele iria se aposentar aos 60. A mulher sem deficiência se aposenta aos 60. Com deficiência, 55, aí tem a redução dos 5 anos. Também abordamos hoje na aula de hoje, professor Júlio César, contagem recíproca de tempo de contribuição. Ou seja, quem está no RGPS e quem está no RPPS, se eles têm se eles podem, no caso, contar tempo de ambos os regimes, poderá ser? Sim, é o seguinte, o tempo do RGPS pode ser utilizado, observadas as regras, é claro, pode ser utilizado no regime próprio, de forma recíproca. O tempo do regime próprio também pode ser utilizado no regime geral através da chamada certidão de tempo de contribuição. No caso do CTC, no caso, como você falou há pouco tempo, é um documento que é emitido, no caso, professor, se for no regime geral pelo INSS, e se for no regime próprio pelos órgãos estadual, municipais, né, federais, entre outros. Perfeito. E na certidão de tempo de contribuição, além do tempo de contribuição, devem constar os salários de contribuição, especialmente se esse tempo for a partir de julho de 94, porque vai entrar no cálculo do benefício. No caso do professor Júlio César, hoje ele citou mais ou menos umas 8 ou 9 ou 10 regras para a CTC, a emissão, mas nós vamos citar só apenas umas, mas entre outros vídeos a gente pode fazer, tipo a principal, regras para a emissão da CTC. A primeira, que no caso o RPPS só pode emitir CTC para ex-servidor. Por quê, professor? Bem, é o seguinte, no caso do regime próprio, para poder emitir a CTC,
tem que verificar se o servidor está em atividade ou se o servidor se desligou do regime próprio, porque a legislação hoje atual diz que o regime próprio só pode emitir a CTC se for para ex-servidor. Já no regime geral é diferente, não precisa haver o desligamento da atividade do RGPS. Vamos imaginar um segurado que está empregado no RGPS e ele também é servidor público e quer utilizar um tempo do RGPS no serviço público. Ele não precisa pedir demissão do emprego para ter essa certidão, né? Então tem esse tratamento para a pessoa do regime geral e para do regime próprio. Bem, galerinha, ficaremos por aqui hoje com esse bate-papo com o professor Júlio César. Fico feliz em ter respondido essas perguntas dessas 3 pessoas que nos acompanham sempre. Você que tiver suas dúvidas aí, pode colocar aí embaixo que a gente vai estar respondendo no dia a dia. Estive ausente com o professor Júlio César, passei mais ou menos um mês, deixei ele à vontade. Viajando aí, trabalhando. Estava viajando aí, querendo resolver algum apoio ao filho, né? Dando apoio ao meu filho aí no seu tão sonhado sonho de um dia tornar-se jogador de futebol. Inclusive, professor Júlio César, quero aproveitar aqui, deixar até assim uma autocrítica mesmo para esses clubes que, professor, não posso generalizar, mas no sentido geral, os clubes eles ganham tanto com venda de jogadores, mas esquecem do principal, investir na base. Hoje, professor, a realidade do futebol no Brasil, hoje muitos clubes têm uma base, ou seja, eles têm uma base, no sub-15, sub-17 e sub-20, muitos deles têm uma base, mas não têm uma estrutura, um alojamento. Hoje, muitos pais bancam os filhos, vamos supor, eu tenho meu filho aqui de Fortaleza, você tem seu filho que mora no Piauí, aí o seu irmão tem um filho que mora na Paraíba, aí todos vão para Recife. Lá existem alojamentos, onde seja, existe pousada, onde os pais pagam mensalmente para que o filho fique naquela pousada e que o filho possa ficar indo treinar no clube, porque alguns clubes não têm alojamento. Então eu acho isso aí uma falta, até uma falta de, como é que eu poderia falar? Uma falta de respeito para com aquele que sonha, ou seja, para aquele que é o futuro daquele clube. Que vai gerar receita para e muito, porque, professor, existem muitos garotos habilidosos, existem muitos sonhos envolvidos nisso, mas isso não está na nossa circunferência. É apenas uma crítica para que os organizadores, as pessoas que estão à frente desses clubes pelo Brasil possam olhar mais para as suas bases, independente de qual seja a categoria, que também façam mais calendários, façam amistosos. Tem categoria sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, sub-23. Hoje, professor, existe uma coisa, até estava comentando com um senhor outro, que ele é técnico de um time aqui do interior do Ceará. Eu acho que é de senador Pompeu, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele falou, Giliardo, infelizmente, para o aluno que se fala, ao jogador, o adolescente, só importa para ele, o sonho dele só vai até os 17 anos. Passou 17 anos, é difícil ele entrar no clube hoje profissional. Ou seja, o último ano de um jogador tem que ser até o sub-17. É naquele sub-17 que ele vai saber o destino dele, se vai ou volta. Então, que fique essa sugestão aí para os clubes. Olhem com mais seriedade para as suas bases. Lembrando que as bases de vocês, elas serão o futuro investimento para poder arcar com muitas, como é que eu vou falar, receitas, pessoal. Eu dou até um exemplo agora recente. O Ceará mesmo ganhou bastante com o Arthur, com o Felipe John também, que pagou até o CETEM, se eu não me engano, posso estar enganado, entre outros também. E parabéns também aí, que inclusive foram chamados para a seleção pré-olímpica. Inclusive tem até um jogador também que foi chamado para a seleção pré-olímpica agora, que também foi da base do Ceará, mas não chegou aí profissional. Foi diretamente, acho que ele estava para o Bahia, se eu não me engano. Então que isso sirva de lição, não somente para o Ceará, para o Fortaleza, para o Ferroviário, entre outros clubes. Esta é uma crítica, ou seja, uma sugestão de um pai que também tem um filho que sonha em ser jogador de futebol, que está lutando bastante para poder chegar até esse tão sonho de se tornar jogador de futebol. A todos vocês que me acompanham, meu Instagram, Giliardo Show, meu Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira, e quero aproveitar e mandar um abração para a galera que me acompanha. Professor, lá em Jabotão dos Guararapes, eu tive um apoio imenso de um vereador chamado Totô. Esse vereador me acolheu desde o início do aeroporto até o final, junto com também o tio Marcos da Pousada, com sua esposa, tia Jana, e toda essa garotada que me acompanha sempre. Também tem o Robson também, o pessoal que me acompanha também, o professor Joaquim, que é o Joaca, que o Joab também, que ficou com meu filho durante muito tempo. A logística, a todos vocês, obrigado. E que vocês possam ser recompensados muito mais, e a Blitz Esportiva, o seu Dagoberto e o seu irmão Mozart também. Valeu, tchau, tchau. Quer mandar abraço a alguém, professor? Um abraço aí a todos que estão aí
Em especial também tem nossos alunos, também tem a Camila, que está sempre conosco, também tem a Fran também, tem a Rochelle também, e aos alunos também que se dispõem e enviem todos os domingos para esta aula de legislação previdenciária para o tão sonhado cargo no INSS. Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau, obrigado a todos vocês, valeu!